Zacarias capítulo 9. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco. Porque o Senhor põe os olhos sobre a humanidade e sobre as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si uma fortaleza e amontoou prata como pó e ouro como lama das ruas. Eis que o Senhor tomará posse da cidade e jogará as riquezas dela no mar, e Tiro será consumida pelo fogo. Asquelon verá isso e ficará com medo. Também Gaza ficará com medo. A terra terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança estará perdida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. Um povo bastardo habitará em Asdode, e exterminarei o orgulho dos filisteus. Da boca destes tirarei a carne com sangue, e dos seus dentes as suas abominações. Então eles ficarão como um resto para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom será como Jebuseus. Eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças invasoras, para que ninguém passe nem volte. Nunca mais passará sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus próprios olhos. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro, porque entesei Judá como meu arco de guerra, e fiz de Efraim a minha flecha. Levantarei os seus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e farei vocês semelhante à espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos protegerá o seu povo. Eles engolirão os inimigos e pisará nas pedras atiradas com as fundas. Também beberão o sangue deles, como se fosse vinho. Eles se encherão como as bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. Naquele dia, diz o Senhor, seu Deus, o salvará, como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra deles, pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o vinho e as moças. Capítulo 9 é muito lindo, é muito forte. Aqui fala de um julgamento aos vizinhos. Para ter segurança em Israel, Deus detém os seus inimigos. Ele está falando aqui da Síria, ele está falando dos vizinhos de Israel.
E depois ele joga a sua atenção para vizinhos que até hoje trazem problemas, que é dentro do próprio Israel, porque ali a faixa de Gaza é o que está falando aqui dos filisteus. Continua sendo ali a faixa de Gaza um lugar bem problemático. Mas Deus está falando, eu vou cercar vocês, eu me acampo ao redor de vocês, sou eu que protejo, eu estou vendo com os meus próprios olhos que vocês têm inimigo ao norte, ao sul, vocês têm inimigo por todos os lados, mas vocês têm proteção por todos os lados. Sempre o aviso de Deus é, mas se mantenham junto de mim, se mantenham com uma vida em dia comigo, porque a minha proteção é certa, porque o meu amor, ele renova a aliança, ele renova, ele fala novamente do amor que ele tem por Israel. Depois ele fala, é claro, quando chega no versículo 9, é uma profecia que se cumpriu literalmente. Fala de Jesus vindo como rei, como soberano mais humilde, em cima de um jumento, um jumentinho. E aqui ele fala da entrada triunfal de Jesus. Ninguém prestou muita atenção, a despeito dele ter sido aclamado, logo passou. Ele foi aclamado porque o Senhor mesmo disse, se ninguém aclamasse, as pedras aclamariam. Mas depois logo se esqueceram. Por quê? Porque ele não veio naquele momento, ele veio para salvar, é o que está escrito aqui. Ele veio para salvar, para trazer salvação, porque ele não veio para reinar ainda na terra, ele veio para devolver o reino para nós. Mas ele não estava vindo para reinar, ele estava vindo para vencer as trevas e devolver para nós tudo que tinha sido roubado. Mas ele entrou ali em Jerusalém, humilde, a sua entrada triunfal. Foi exatamente como está escrito aqui. E eu vou reler para você o versículo 9. Exulte, ó filha de Jerusalém, eis que vem o seu rei, vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. E depois ele fala do retorno. Ele fala desse momento profético, completamente profético, momento que anuncia Jesus, o Salvador e Yeshua, e ele diz, voltem, voltem sempre para mim. É isso que é o clamor de Deus, é para sempre nós voltarmos à sua presença. Como eu venho dizendo, Zacarias é um livro que nos empolga, porque ele é muito atual, porque são profecias que já se cumpriram, mas também profecias que estão se cumprindo. O nosso rei vai voltar, e ele vai voltar para reinar em Jerusalém. Só que desta vez, ele vem como o soberano, ele vem no seu cavalo branco, ele derrota o anticristo no Armagedon, e ele instala o milênio, e ele reina por 1000 anos a partir de Jerusalém. E no final do milênio, continua a reinar por toda a eternidade. Deus te abençoe e até o nosso próximo capítulo de Zacarias.